Fala pessoal, estamos aqui em mais um Papo 28, podcast produzido por nós, da 28. Aqui a gente fala sobre fotografia, empreendedorismo, histórias dos fotógrafos também. Eu sou o Caio, sou cofundador da 28, sou fotógrafo e sou ator também. Eu sou a Isabela, sou cofundadora da 28, administradora, vendedora, marqueteira e também sou irmã do Caio, somos irmãos e sócios. E a 28 é um espaço criativo e um estúdio fotográfico no Itaim Bibi. Temos agora uma unidade também no centro, se você quer conhecer, entre agora nas nossas redes sociais para conhecer um pouco mais dessa unidade no centro. E nessa primeira temporada, né, como eu falei, a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive empreendedorismo, precificação, negócios, mudança de carreira. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, inclusive a gente está no estúdio dele. O estúdio dele aqui de podcast, a Lumibox, é do Rodrigo Vargas, um fotógrafo aí de 44 anos, formado em administração de empresas, então já vem desse mundo de administração, né? E é fotógrafo e videomaker há 6 anos. Começou com a fotografia de produto lá nos Estados Unidos, onde ele viveu com a sua família, né? Durante... Quantos anos você viveu lá, Rodrigo? 6 anos? Em torno de 6 anos. Em torno de 6 anos. Hoje fotografa produto, moda, retrato corporativo, gastronomia, faz produção de vídeo, comerciais, institucionais, moda, filmagem aérea, gravação de curso, transmissões ao vivo, podcast que estamos fazendo aqui hoje. Hoje ele está na frente das câmeras, olha só. Aprendeu através de cursos online lá nos Estados Unidos. O Rodrigo é um cara que, aqui no bate-papo, antes do podcast, a gente já entendeu que é um cara do estudo, da técnica, gosta de estudar. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite ao meu próprio estúdio. Obrigado, Isa, obrigado, Caio. Como vocês falaram, normalmente eu estou ali atrás operando as câmeras, né? Hoje estou aqui na frente e vai ser muito legal bater esse papo com vocês aí, compartilhar um pouco dessa experiência aí que eu tive na minha carreira, que não é longa, né? Uhum. Mas que eu acho que foi bem intensa. Pô, 6 anos é uma caminhada legal, né? Eu acho que também essa mudança, né, de país, né? Então é uma mudança muito também que você precisa se adaptar, né? Acho que você deve ter trazido com certeza bagagem dos Estados Unidos, como a gente vai falar aqui hoje. E, pô, muito obrigado por ter topado. Acho que vai ser um papo muito gostoso aqui no seu próprio estúdio. Inclusive, a Lumibox é um estúdio de podcast, que se você tem um projeto de podcast, pô, vem conversar com o Rodrigo que ele vai ter uma solução bem massa pra você. Bem legal o estúdio, com uma estrutura incrível. Olha essa fotografia, gente. Tá entendendo? Não era um lucão, é babado. Pode ver. Vamos lá, pessoal. Rodrigo, assim como a Jadoca, que a gente conversou no primeiro episódio, você também passou por uma transição de carreira. Em que momento a sua vida deu esse plot twist, né? Que você veio do mercado corporativo pra fotografia? Sim. Bom, eu e minha esposa, eu vim da carreira corporativa, eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, comecei trabalhando com TI, depois fui para a área de vendas e marketing, que era uma área que eu gostava muito, gosto. Como eu fiz administração, você aprende tudo um pouco, né? Então, é uma área que eu quis focar na minha carreira. Depois, viajei por vários países dando consultoria para empresas de construção grandes, como a Odebrecht. Em Angola, em Cuba, Venezuela, também foi um aprendizado de vida interessante, que dá um podcast só disso. E aí eu e minha esposa, a gente tinha um sonho de morar lá fora, morar nos Estados Unidos. A gente sempre gostou de passear lá, e aí pintou a oportunidade e a gente resolveu se mudar. Não só nós dois, a gente não tinha filha, e depois a nossa filha nasceu lá. E lá o objetivo era montar um negócio, e a gente não sabia direito o quê, porque país novo, mercado novo, né? E a gente visitou vários negócios lá para ver se tinha algum negócio interessante para ser comprado, porque aí é mais fácil, você já tem a clientela, você praticamente só assume o negócio. Mas a gente não gostou muito do que a gente viu, então a gente resolveu arregaçar a manga e fazer do zero um negócio novo. E aí, como minha esposa tinha um pouco de experiência já no mercado de etiquetas, por causa do meu sogro, que tinha uma indústria aqui no Brasil, a gente resolveu criar um e-commerce de etiquetas lá nos Estados Unidos. Aquelas etiquetazinhas bem de remarcação de preço, sabe? Aquela da maquininha e algumas de código de barra também. Então foi o business que a gente começou lá. E eu, quando cheguei lá, levei uma câmera só, que era um hobby para mim, não era profissão. Levei uma câmera que eu tinha uma 6D e uma lente, que eu mal usava, né? Quase não tinha usado e nunca tinha usava estudado no automático nada. Usava no automático também.
E tinha um pouco de medo de usar na rua, então levava mais em evento fechado. Usei 3 vezes a máquina, quase não usei. Só que aí a gente tinha que fazer a foto do site pro nosso e-commerce de etiqueta, né? Tudo bem que a etiqueta não é nada muito glamuroso, é um rolo de papel branco adesivado. Mas é difícil, né? Mas é difícil, tem os seus desafios. E aí eu peguei ali com a luz do escritório mesmo, do jeito que dava, comprei uma folha sulfite na papelaria, peguei uma lousa de quadro branco, que achei que ia ficar legal aquele reflexo lá. Sim. E fiz muito Photoshop, né? E fiz, já entendi um pouquinho de Photoshop. E fiz as fotos do site. E começou assim, na verdade. Então, não foi muito planejado, mas foi uma necessidade. Aí fiz as fotos do site. Só que aí, a gente tava com dificuldade de ter colocação no Google, aquele tipo de coisa. Eu fui procurar um videomaker para ajudar a fazer vídeo de conteúdo, para melhorar nosso marketing, né, do site de etiqueta. E aí eu conheci um site de freelancer que chama Fiverr. Eu acho que ele é o maior site do mundo de freelancer. Uau. E ele tem basicamente qualquer tipo de serviço você consegue anunciar lá, contanto que você tem uma entrega digital. Por exemplo, o arquivo da foto ou o arquivo do vídeo. Então eu fui contratar um videomaker lá. E aí eu vi que tinham fotógrafos que tiravam fotos de produto lá e recebia o produto na casa dele, tirava a foto e mandava a foto e cobrava por isso. Eu falei, poxa, eu já fiz as fotos do site, quem sabe eu consigo também fazer isso e ganhar dinheiro, porque a gente só estava tendo prejuízo, né? Todo novo negócio, vocês sabem disso. Sim, exatamente. Ele demora um tempo para maturar. Então, aquele dinheiro do fundo de garantia do Brasil tá tudo indo embora. E a gente... Em dólar. E em dólar, isso que é o pior, né? E a gente teve aquele azar de pegar aquela compra, sabe? Quando a cotação subiu e aí não tinha jeito. Então, o dinheiro tava acabando e a gente tinha que dar algum jeito. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer isso também. Porque eu consigo fazer na minha casa, imagina, recebe o produto... O cara manda o produto para sua casa e você tira a foto. Cara, você nunca tinha feito nada de fotografia até então? Nada. Até então, eu usei 3 vezes minha máquina. E aí eu falei, bom, vou estudar. E aí comecei. Então, assim, YouTube, como todo mundo, né? Começa no YouTube, aí comecei a aprender. Ali, Exatamente. Eu falei, bom, preciso comprar um tripé, preciso comprar alguma coisa. E aí comecei a ir atrás de cursos, né? Cursos online. E lá nos Estados Unidos tem uma oferta muito grande de cursos, né? O que é muito legal, porque a concorrência lá é muito forte. Então, isso faz com que tenha muita oferta de curso. E comecei a estudar. E aí, anunciei lá no site, no Fiverr, né? Não tinha um portfólio, um currículo. Quem é o louco que vai me contratar, né? E aí, anunciei 10 fotos, $5. Se desse pra fazer de graça, eu faria. Mas tinha que botar um valor ali, né? Eu pus o mínimo, porque eu não tinha nada, né? Aí o cara... Um louco lá, um cara da... Louco é modo de dizer, né? Mas um cara da República Tcheca, na verdade, me contratou. Porque tem muitas pessoas do mundo inteiro que vendem na Amazon, Estados Unidos. Mesmo não morando lá. Tanto que hoje a gente... É permitido isso? É permitido. Tanto que hoje eu tô aqui e a nossa loja tá lá. Eu e minha esposa, a gente voltou pro Brasil, mas a nossa loja continua. Então, é permitido sim. Às vezes a gente acha que não. Sim. Mas é. E como a Amazon Estados Unidos é o maior mercado, porque é o que consome mais, muitas pessoas dos outros países estão vendendo lá. E como eu estava já lá, era um ponto estratégico. Sim. O produto já estava lá, eles mandavam o produto para minha casa. Uhum. Ou às vezes vinha direto da fábrica. E aí esse cara me contratou e eu comecei assim. Então eu fiz as fotos para ele gostou, indicou para um outro cara da República Tcheca. E aí foi, americanos. E eu comecei a atender gente, na verdade, do mundo inteiro. Nesse esquema, chegava o produto em casa, tirava a foto e fazia. E aí, como era muito intenso, eu comecei a aprender rápido. Eu comecei a estudar muito. Estudava dia e noite. É um trabalho também que você tá ali sozinho, né? Acho que isso também ajuda você a fazer testes, a encontrar o tempo que você precisa. Você não tem um cliente ali em cima de você, de repente não é uma pressão tão grande. Claro que é difícil, né? Você aprender ali sozinho e tal. Mas tem um caráter de pesquisa também, né, ali. Muito, muito. E isso é uma das maiores vantagens desse tipo de trabalho lá. Eu não encontrava com o meu cliente, até porque tinha que se comunicar pelo site, né? Sim. Porque era aquela coisa, meio igual o Mercado Livre, igual você paga para o site, o cliente paga para o site e o site paga para você, depois de 3 semanas, né? Eu falei, eu queria ser o inventor desse site, porque é melhor que banco, né? E então, mas me dava essa flexibilidade. Eu nem conversava com o cliente, era só mensagem de texto. Tinha o obstáculo da língua também, né? Tinha, eu já tinha, como eu tinha trabalhado antes em empresa multinacional, a língua para mim foi tranquilo. Eu já conseguia, então esse problema não tinha. Mas é mais fácil escrever por texto, né? Até porque tinha pessoas de outros países que não falavam inglês direito, né? Tinha gente do mundo inteiro.
E era muito cômodo, eu conseguia testar. Então era legal, porque eu tinha muita experiência de ter produtos novos todo dia, de fralda, Desafios de novos, bebê né? a vibrador, a cartão postal, cada coisa que vinha assim, eu e a minha esposa, a gente falava, nossa, Se meu, olha... divertia. Falava assim, olha só isso aqui, a gente nem imaginava. Meu, quem que compra esse negócio, né? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém, e é impressionante que tem de quinquilharia. E aí eu fazia meu horário, então o produto chegava, era bom, porque eu conseguia testar coisa. O cliente não via eu fazendo coisa errada, porque no começo, a gente, quando tá trabalhando, você pensa assim, poxa, se o cliente vê, vai pegar mal. Então eu tinha essa oportunidade de errar, entendeu? Entendi. Não tinha... E foi assim, e aí, putz, em 6 meses, resumindo, foram mais de 2.000 produtos que eu fotografei lá. Uau. Caraca. E depois veio o vídeo, porque aí os clientes começaram a demandar o vídeo. Eles falaram assim, poxa, você não faz vídeo também? Você não faz vídeo também? Eu falei, agora eu tenho que aprender mais, então. Sim. Então eu comecei a estudar vídeo, comecei a estudar cinema. Aí o vídeo é tudo da fotografia e mais um monte de coisa, né? Bom, então nessa ferramenta que você trabalhava lá nos Estados Unidos, tinha uma intermediação da plataforma entre você e o cliente, né? A minha dúvida é se essa comunicação entre você e o cliente, como que era? Porque pra mim parece assim, pô, ótimo, porque ele consegue descrever mais o briefing que ele quer. Tipo, eu quero uma foto de uma xícara, assim, caindo um líquido, caindo café e tal. E aí você tem mais detalhes. Porque aqui, com minha experiência, eu tenho às vezes um pouco de dificuldade nesse briefing, assim, da pessoa descrever legal o que é que ela quer. E aí só depois que a gente vai entender o briefing, né? Depois de várias conversas, entendi o que você quer. Lá era mais fácil isso? Era um pouco como que era pra você? Essa sua pergunta é boa, porque na verdade, foi aí que eu comecei a usar minha bagagem do que eu já tinha aprendido na vida, que eu nunca pensei que ia imaginar que eu ia usar na fotografia. Não tinha nada de briefing. Até porque os clientes típicos eram a dona de casa, era a mãe que os filhos já estavam grandes, ela queria investir na Amazon. A Amazon era como se fosse aquela corrida do pote de ouro, que todo mundo achava que ia ganhar dinheiro fácil. Aqui no Brasil tem o Mercado Livre, que tem o papel similar, né, de grandiosidade, né? Lá é a Amazon que é muito forte. E muita gente tem esse sonho de viver de renda vendendo online, porque a Amazon entrega tudo sozinho. Aqui o Mercado Livre também faz isso. Que é o Mercado Full, que acho que chama. Ela chama Amazon Prime, que é a mesma coisa. Então, a galera tem aquele sonho de falar assim, nossa, eu vou bolar um produto, eu vou vender online na Amazon, eu não preciso ter estoque, eu não preciso me preocupar com nada, atendimento ao consumidor, e vou ganhar dinheiro no final do mês. Realmente, isso até é possível. A gente, de certa forma, vive isso hoje, porque a nossa loja está lá vendendo. Sim. Mas eram pessoas comuns. Então ninguém tinha noção de fotografia, de briefing, de marketing. E aí onde caía isso? No fotógrafo, né? Então, respondendo essa pergunta, não tinha nada. Era assim, tô vendendo essa xícara aqui. Preciso Eu falo, de uma legal. foto. Eu falei, e aí, como é que você quer a foto? Não sei. Se vira aí. Se vira. Então, o que eu fazia? E isso foi um dos motivos de eu conseguir ir melhorando, né? Eu usei toda a parte de marketing que eu conhecia e eu pesquisava o que o concorrente estava fazendo. O que esse produto aqui tem de diferente, né? Essa xícara aqui, ela é, sei lá, tem um acabamento X que você pode botar na máquina de lavar que ela não vai sair riscada, por exemplo. Então, é importante ter isso na foto do produto. Então, eu ia muito além da foto bonita necessariamente. Eu ia na foto funcional que ajudava a vender. Então eu usava todas aquelas técnicas que eu já tinha aprendido na profissão na fotografia. Porque no e-commerce é isso. Muitas vezes você não está vendendo um conceito de uma marca, você está vendendo aquele produto. Você tem que exaltar a característica daquele produto, o que ele entrega diferente do concorrente. Então tudo isso caía no fotógrafo, né? Mas foi bom, porque eu, de certa forma, consegui fazer esse elo da carreira com a fotografia. E foi aí que as minhas fotos ajudavam a vender, e aí eu fui conseguindo mais clientes. Então, meio que a evolução veio daí. Por uma oportunidade que o cliente não sabia nada, e eu tive que agregar tudo isso. E como a gente vendia na Amazon também, eu sabia o que o algoritmo queria. E a Amazon tem, inclusive a Amazon dos Estados Unidos, por exemplo, se você não põe o fundo branco na fotografia, 100% branco, pode ser 99%. Se for 99, 99 não é 100. Ele tirava a foto do ar e bloqueava a sua lista de vender. O algoritmo varre as fotos da Amazon, a foto principal. A Amazon você pode ter de 7 a 9 fotos. A principal, aquela que, para poder manter aquela carinha de loja, aquela unidade, que a Amazon padronizar, a Amazon não quer que o cliente ache que tem um monte de vendedor lá. Para ele é só a Amazon que vende. Muitos americanos nem sabem, o brasileiro também não. Acho que o Mercado Livre é um pouco mais óbvio, mas
Lá tem muita gente que não sabe que a Amazon, na verdade, não vende quase nada. Quem tá vendendo são os vendedores, pessoas comuns como nós, que resolveram vender. Assim como é o Mercado Livre aqui. Mas eles têm essa padronização tão séria que o algoritmo vai lá e barra a foto. Eu falo porque já aconteceu comigo. E deu ter uma foto que não era 100%, no começo principalmente. Eu falei, é branco, né? Você olha e fala, branco, né? Manda lá. O algoritmo vai lá e tesourava. O cara falava assim, a minha foto saiu do ar. Falou que tava fora dos padrões. Então até isso tinha. E aí faz parte, esse é o universo. Rodrigo, eu queria voltar num ponto que você, quando você estava falando da sua transição de carreira, você falou que procurava coisa no YouTube. Eu queria entender qual estratégia você usou para buscar conhecimento, né? Porque você, no começo, pelo menos, foi para uma fotografia muito mais técnica, né? Que é a fotografia de estilo, de produto. Que estratégia você usou para aprender? Primeira, vontade. Acho que isso é o fundamental, né? Eu sempre gostei... Fotografia era só um hobby, não era uma profissão. No começo eu não tinha estratégia. A estratégia era assim, tinha o nosso negócio das 8 às 6 e eu estudava deitado na cama. A minha esposa sabe isso. Pegava o iPad, colocava lá, a hora que dá. Assistia meia hora de vídeo. Ouvia quando estava indo trabalhar, no carro, porque era o horário que dava. Mas eu sempre fazia o seguinte, eu comecei a assinar muitos cursos, então eu falo para as pessoas, né? Não tem muito segredo, a fotografia está muito ligada a você se preparar, como qualquer profissão, né? E acho que se você se preocupar... lá nos Estados Unidos eles falam muito da técnica. Acho que o Brasil traz muita coisa positiva na criatividade. E lá traz muita coisa positiva na técnica. E aí a fotografia de produto é técnica, que nem você falou. Então, sem querer, eu comecei por uma que era muito técnica. É legal porque depois você aplica, né? Começou pelo mais difícil, cara. Você começou fazendo produto. É uma coisa super específica, né? E eu não sabia, né? O produto às vezes é melhor, né? Você não sabe o tamanho da dificuldade, você só vai indo. Exato, eu olhei lá e falei, é isso aí que acho que vai dar dinheiro, eu vou tentar, né? E aí fui. Então, a estratégia minha, aí falando um pouco mais de parte de estudo, era assim, eu normalmente procurava muitas coisas, muitos cursos, e eu dava uma passada primeiro nos cursos ou no conteúdo para saber o que ele estava falando, mas não o como fazer ainda. Porque eu sabia que se um dia eu tivesse uma foto, por exemplo, vou dar um exemplo prático, foto de joia ou foto de coisa metálica que é reflexiva, aquilo lá é um espelho, né? Então, ela é muito mais difícil do que fotografar, por exemplo, um tênis parado, né? Um tecido, alguma coisa que não reluz. Então, eu sabia que tinha um curso de joia e que se um dia eu pegasse um cliente de joia, eu ia ter como me virar. Então, eu meio que passava esses conteúdos todos para saber onde eu podia chegar se um dia eu pegasse um cliente assim. E aí, se acontecesse, aí eu sentava e estudava um pouco mais. Mas sempre, acho que hoje em dia, né, acho que fazer faculdade... Bom, eu sou uma prova, né? Eu fiz faculdade de uma coisa e depois virei. Eu virei a chave e comecei a fazer outra coisa. Eu acho que hoje em dia, se você tiver vontade de aprender, putz, qualquer um aprende, mesmo de graça. Os cursos que eu assisti vieram depois, que eu já estava ganhando dinheiro. Mas no começo foi YouTube, foi dica, assim. Então, acho que hoje em dia, se você tiver vontade, putz, qualquer um... A Jade foi uma prova disso. Ela também procurou tutorial no YouTube e tal. E acho que hoje em dia é isso. Se você tiver vontade, qualquer um aprende. Eu tive essa oportunidade de poder treinar com muito produto diferente, o que ajudou. Então, eu punha na prática. Mas eu fazia muito isso. Eu olhava muito conteúdo para saber onde é que eu teria que ir caso eu pegasse um trabalho. E aí eu ia meio que mapeou os conteúdos, o que era possível, e aí quando chegava você já ligava os pontos e Exatamente. Se especializava um pouco mais. Até porque o cliente chegava ali e muitas vezes você tem que atender, né? O cara, o site, ele tinha uma coisa. O cliente, antes de me contactar, ele poderia pagar, ele poderia comprar. Então, na verdade, eu corri o risco do cara me contratar para tirar, e faz parte do jogo. Então, eu sempre meio que tentava cobrar uma média de preço. Mas eu corri o risco dele ter uma joia para fotografar e me contratar. Porque gostou, sei lá, de um vídeo de um boné que eu fiz. Sim. De um vídeo não, de uma foto. E aí você tem que se virar. Então, eu tava sempre meio que preparado, mas nesse sentido, entendeu? Porque podia acontecer mesmo sem eu querer do cliente. E aí tem que... Porque se você...
quando você fica refém de uma plataforma, é igual o vendedor de Mercado Livre. Se eu não atendo o cliente, começa a cair o meu ranking. Ponto. Eu perco ponto. Então é muito cruel nesse sentido. O negócio te leva assim a rédea curta. Engajado, né, na plataforma. Maravilha. Eu gostei muito do que você falou de que os Estados Unidos é bom na técnica e o Brasil é bom na criatividade. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, do que você sentiu ao chegar ao Brasil. Porque eu imagino que eu já estive nos Estados Unidos, mas nunca trabalhei lá, né? Imagino que lá a gente tem, todo mundo sabe que equipamento lá é o que não falta, o pessoal tem lojas e mais lojas de equipamento, fora o custo que convertendo muitas vezes sai mais em conta, né, comprar lá do que aqui. Mas aqui tem o Ziriguidum, tem o Borogodó, tem a criatividade, né, tem o quem vê close não vê corre, tem o se virar, né, com a luz que tem, com o celular que tem, com a técnica que tem. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu ao chegar no Brasil, a começar a trabalhar aqui. Você compartilhou comigo que muitos trabalhos você conseguiu trazer, adaptar, né? Por ser produto, conseguir enviar, você conseguiu fazer aqui no teu estúdio hoje. Mas queria saber como foi sua chegada no Brasil com essa bagagem aí de 6 anos trabalhando e adquirindo conhecimento e trabalhando no mercado lá nos Estados Unidos, né? Quando eu cheguei aqui, eu tava meio perdido, porque, que nem eu falei, quando eu saí daqui eu não era isso. Então era engraçado encontrar meus amigos e falar, olha, hoje eu sou fotógrafo, videomaker. Eu quero que... Pois é, né? Ainda teve isso. Eu falava assim, puta gente, não... E aí eu encontro com fotógrafos, ou gente mais do mercado como vocês. E aí as pessoas normalmente falam assim, você conhece fulano? Eu falo, puta, não. Pode ser um cara super famoso. Você tá num limbo. Eu falo assim, gente, desculpa, eu não conheço, mas assim, é porque eu não vivia isso aqui, né? Então realmente foi um choque. Mas eu acho que o Brasil foi muito interessante para se adaptar a situações diversas, adversas. Diversas e adversas. Porque aqui no Brasil, primeira coisa que eu percebi é assim, aquele planejamento, aquele ideal... Lá também acontece isso. Qualquer trabalho de fotografia e vídeo é assim, mas aqui é muito mais. Aqui você não consegue nem confiar numa previsão do tempo, né? Porque você nunca sabe. Então você tem que meio que ir preparado para tudo, né? Vai chover, não vai? Então aqui foi um aprendizado para mim que eu estava muito mais num ambiente controlado, porque ela fazia muita coisa em estúdio. E aqui eu comecei a diversificar mais. Então o que eu aprendi com outros brasileiros, tipo assim, vamos focar em fazer. Às vezes, porque é o que tem que ser feito. Então, vamos adaptar. Então, se não deu assim, faz assim. Então, esse tipo de se vira nos 30, vamos dizer assim, do Brasil, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso foi uma coisa que eu aprendi rápido, assim, tive que aprender rápido quando eu voltei. E aí, com colegas fotógrafos, às vezes algum amigo que eu tinha ou amigo do amigo, eu comecei a aprender muito como eles trabalhavam. E eu falava assim, poxa, os caras com muito menos conseguem fazer a coisa acontecer. Então eu preciso também aprender. Então eu aprendi até, por exemplo, levar menos equipamento às vezes para um trabalho. Falei, não precisa de tudo isso. Até porque você não vai dar tempo de montar tudo isso. Então eu aprendi a ser mais objetivo e me virar melhor. E aprendi com muitos fotógrafos daqui como que é essa realidade de ter que trabalhar com o que tem, se virar, ser criativo quando precisa ser. E focar em fazer um negócio e entregar. Sem muito, às vezes, sem muito planejamento. Você faz o planejamento prévio, mas chega na hora, às vezes, vai que vai. Perfeito. Eu acho que deve ter muita diferença mesmo, né? Da lida com o cliente também, né? Da exigência técnica. Não sei. Lá nos Estados Unidos, você também fotografava produto ou também fotografava pessoas, corporativo, como você faz aqui no Brasil? Eu comecei com fotografia de produto, só que começou a vir roupa, que não deixa de ser um produto. Então eu falei, agora eu preciso estudar como é que fotografa gente. Até foi um colega meu, Drauzio, que foi fotógrafo da Playboy, ele que me ajudou, na verdade, que eu falei, Drauzio, podemos fazer uma coisa via Skype, sei lá, alguma coisa. Caiu uma bucha aqui, preciso fotografar agora para uma marca de fitness. E eu nunca fotografei modelo, então eu não sei nada de direção e tal. E aí coincidiu dele falou assim, poxa, eu tenho alguns clientes que querem fotografar nos Estados Unidos e eu acho que eu consigo justificar uma passagem para ir. Aí eu paguei pelo curso, não pela passagem, e fiz uma imersão com ele lá. E aí comecei a evoluir também na direção de modelos, em poses e tudo mais, porque ele é um mestre disso. Então foi legal, porque eu fiquei 2 dias com ele me dando como se fosse um treinamento. Depois acompanhei ele nos trabalhos dele, ajudando como assistente. Sim. Então, assim, aí fui evoluindo. E aí eu percebi que tudo que eu tinha aprendido na fotografia de produto eu conseguiria
né, a pele, ou seja, a roupa e a modelo não deixa de ser, entre aspas, um produto, né? Ainda tem luz, ainda tem toda... Então aí eu tinha que entender mais de pose, de ângulo, esses outros tipos de coisa. Mas aí eu fui evoluindo, então fui evoluindo para fotografia de moda, fotografia né, de roupas em geral, biquínis e esse tipo de moda que lá em Miami, que era onde eu morava, tinha muito disso também, moda fitness, moda praia, tinha muitas marcas disso. E aí fui expandindo. Começou a sair do estúdio também. Aí comecei a sair do estúdio e fazer fora também. Sujar as lentes com areia. Perfeitamente. E aí, vamos entrar no nosso quadro, então? Vamos sim. Vamos lá, gente. Então, a gente vai rodar o quadro agora, que é o Rolando Feed, né? Como se a gente estivesse descendo o seu feed do Instagram, pegando a primeira foto que você foi pago ou que você produziu e a sua última foto. Beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir a primeira foto. Essa é a primeira foto do Rodrigo, que nem parece a primeira foto, né, gente? Já começou com a técnica... Conta pra gente um pouquinho como que foi fazer essa foto, o momento que você tava, quanto tempo você demorou pra fazer essa foto. Pra mim não se aplica muito esse negócio do Instagram, né? Porque o meu Instagram... Rolando o feed da vida, rolando o feed da carreira. Vida. Essa foto foi um produto, foi do cara da República Tcheca, né? Ele é um decanter, caso tenha essa dúvida aí, por que serve isso, né? Isso é um decanter de whisky. Olha. Então, ela serve pra você colocar o whisky aí dentro e deixar decanter. Igual tem de vinho, né? Acho que de vinho é mais famoso. E aí, o cara me deu esse aí, que é um desafio, né? Porque fotografar vidro é difícil, né? Eu demorei um dia inteiro pra fazer essa foto. Então, assim, por mais que ela tenha ficado legal, não era muito produtivo. Porque lembra que eu cobrei $5 por isso, né? Então, não é uma coisa... Tava pagando pra trabalhar. Tava pagando pra trabalhar, mas é assim, né, gente? A gente tem que começar de algum jeito, né? De algum jeito, exatamente. E isso aí, obviamente, não é whisky. Porque ia ser mais caro ainda, ia dar mais prejuízo na foto. Então, isso aí é um corante, aqueles corantes de doce, né? Que faz bolos coloridos. Eu usei muito isso. Você pinga 1, 2 gotinhas, dilui, e aí você finge que é vinho, finge que é uísque, obviamente não gasta no negócio, né? Então, essa foi a primeira foto. Caramba. Boa. Lá você tava morando nos Estados Unidos, foi lá no estúdio. E essa é uma das últimas fotos do Rodrigo. Foto, galera. Para quem não tá assistindo, é uma mão com um relógio com reflexo da água, né? Como se a mão estivesse dando um soco na água, né? E respingando ali o líquido em volta. E eu não tenho ideia o que você fez para fazer essa foto. Conta pra gente. O pessoal hoje olha e fala, é Photoshop. Essa foto é direto da câmera. É sua mão, essa mão? Essa é a minha própria mão, inclusive. Meu Deus do céu. É a mão do cara. E isso aí, eu tava num churrasco. Esse cliente de relógio, tem outras fotos dele. Foi muito legal, porque era aquele cara que conseguia me pagar para fazer uma foto. Porque essas fotos não são rápidas, né? Mesmo sabendo o que você tá fazendo, eu demorei um tempão para fazer. Foram 70 tentativas nesse caso. Porque quando você dá Então, como que eu fiz? Eu peguei um tanque de água, um aquário, né? Essa foto tá invertida. Então, obviamente, eu tô socando de cima para baixo, mas eu queria dar a sensação como se fosse uma parede de água, né? Ele é um relógio de mergulho, então, de novo, tô pensando no cliente e para mim seria interessante mostrar sempre coisas com água. A gente vai ver outros trabalhos do mesmo cliente com água também. E aqui eu fiquei socando, que nem um trouxa. E clicava ali automático. E com uma mão socando, outra mão com o disparador. Caraca. Disparando. Qual que é o problema? Muitas vezes... é fração de segundo, né? Então, muitas vezes, a água estava em cima do relógio. Da marca. Né? Muitas vezes não fazia esse vácuo de água. Aí eu comecei a aprender como socar uma água. Como fazer o vácuo, né? Como fazer esse vácuo. Porque se você faz muita aerodinâmica, não aparece esse rastro aqui. Entendeu? Então, é uma coisa que eu nem sabia se eu ia conseguir fazer. Na verdade, essa foto eu não falei pro cliente que eu ia fazer, porque eu não queria que ele criasse expectativa. Eu fiz por conta própria, sem cobrar, assim, antes, né? E aí eu virei e falei assim, cara, eu fiz uma foto que acho que você vai gostar. O que você precisava ter entregue era só o relógio? Na verdade, eu tinha feito outras fotos para esse mesmo cliente. E na madrugada, era tipo 10h30 da noite, 11 horas, eu tava lá no estúdio. Eu tinha feito foto com água, já com ele. Só que do relógio sem mão, o relógio... Você já tinha encerrado. Eu já tinha encerrado o expediente. Falei, aqui eu terminei. Eu falei, quer saber? Vou tentar fazer aquela ideia que eu tive num churrasco na casa de um amigo. Era um fotógrafo que fotografava debaixo d'água, sabe?
mulheres com vestido, meio que flutuando. E no papo com ele eu falei que eu fotografava produto, relógio. Ele falou, por que você não faz uma foto do relógio entrando na água, alguma coisa assim? Aí eu tive essa ideia, aí foi meio na tentativa e erro. Poderia ser que essa foto nem saísse, que eu ia chegar uma hora cansado, era 1h30, acho, da manhã, eu terminei, consegui a foto, mandei a foto pra minha esposa no WhatsApp, falei, olha o que eu consegui fazer. Cara, é muito Olha legal que ouvir saiu. isso, porque você terminou seu trabalho e mesmo assim você teve vontade de fazer uma coisa diferente. Ou seja, tem um prazer nisso que você descobriu, né? Que você te despertou trabalhando com isso, né? Acho muito legal isso E é uma coisa... é uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Uma das coisas que você consegue pra conquistar o cliente é entregar mais do que ele pediu. Uhum. Claro que nem sempre é possível. Mas quando você surpreende, é a hora que você faz a diferença pro cliente. Total. Então foi isso, a história dessa foto foi essa. Quando você demais. mostrou pro cliente? Ele pirou. A foto dele, inclusive, foi a foto que mais gerou engajamento no Instagram foto. dele. Foi essa na história do Instagram dele, até pelo menos Vendeu 2 relógio anos pra atrás. caramba. Esse relógio custava $900. Nem eu sabia que era tão caro. Devia ter aumentado o orçamento Cobrado do mais na cliente, foto. porque eu cobrei muito barato pelo que custava o relógio. Antes da gente passar para mais cases aí das suas fotos, eu só queria voltar num ponto que era as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Acho que a ideia aqui não é falar que um é melhor do que o outro, mas entender o que a gente pode aprender com o mercado internacional. Então, eu queria que você falasse o que os Estados Unidos têm de bom e o que o Brasil tem de bom. Como o pessoal diz por aí, né? Aqui é bom, mas é ruim. E lá não, aqui é ruim, mas é bom. E lá é bom, mas é ruim. Uhum. Putz, como tudo, acho que na vida... Acho que quando fala de morar em outro país, não é só o trabalho, né? Tem várias coisas. Lá tem a parte de ser tudo mais barato, então é tudo mais acessível, porque aqui as coisas vêm de lá ou vêm importadas e tem muito imposto, então a gente tem acesso a muita coisa lá. Mas, por outro lado, a gente não tem o nosso povo, né? A gente não tem o Brasil e não tem jeito, a gente se enraiza. Lá, os nossos principais amigos eram brasileiros, né? Eu tinha amigos americanos, tinha até uma parte da família da minha esposa que era de lá, mas a gente sempre se identifica mesmo, aquele cara brother que você conta tudo são os brasileiros, né? Então, assim, tem a parte da infraestrutura, segurança e tal, mas a parte de saúde, por exemplo, tem gente que não sabe, não conhece, mas lá é muito mais caro até do que aqui. Sim. Agora aqui tá tendo aquele lance de coparticipação e tal, que antes não tinha, lá já tem isso há muito tempo. Então, a saúde, por exemplo, aqui é muito melhor. Banco, aqui é 1000 vezes melhor banco do que lá. E as pessoas não têm ideia. Lá é muito arcaico. Então, assim, quando você olha a vida como um todo, eu acho que tem muitas diferenças, tem muita coisa boa aqui que lá não tem. É difícil decidir. É difícil decidir. A gente voltou muito por causa da família também. Nossa filha que nasceu lá e a gente sentia falta de ela não ter contato com os pais, então foi uma coisa que fez a gente voltar. Em termos de trabalho, uma coisa que eu acho que é uma diferença interessante, tem a ver com cultura, não tem a ver com ter dinheiro, não ter dinheiro, ser melhor ou pior. Lá, as pessoas, quando a gente montava aquele circo para fazer fotos, vocês já devem ter feito foto na rua aqui no Brasil, né? Aqui parece que você é o melhor fotógrafo do mundo. É a Globo. Olha lá, Globo. O que é, né? Tá batendo foto, pessoal. Então, aqui tem aquela apoteose, né? Uhum. Por mais que você tenha um flash na mão e uma câmera, o pessoal faz, né? É difícil. Lá, o pessoal passa... Você fala, poxa, não tô fazendo diferença nenhuma aqui, tô aqui com uma modelo e tal. Câmera, poxa, né? Então lá não tem esse tipo de assédio, né? Aqui é muito engraçado isso, é cultural, não é melhor ou pior. Mas lá a gente às vezes tinha que fotografar em metrô, tinha que fotografar na praia, tinha que... puta, ninguém... O cara, aliás, era ruim, porque aqui as pessoas normalmente... Elas veem que você está tentando fazer um trabalho e elas normalmente saem da frente, né? Assim, educadamente, óbvio. Passa por outro lado, né? Não quer passar na frente da câmera. Lá, não tá nem aí. Eu, às vezes, ia tirar foto na praia, tinha aquele senhor deitado na praia, branco, né? Com a barriga pra cima, bem americano, assim, do lado da foto, né? Nem se mexia. Não, mas nem. A modelo deitava na areia. Poxa, visivelmente estamos fazendo uma foto. Não custa nada, dá um passinho, só um segundo, não. Tem esse lado... Será que é porque lá, assim, o volume de produtos e de disponibilidade é muito mais alto, então você tem muito mais fotografia, é uma coisa mais comum, será?
Eu acho que uma parte sim, em Miami isso acontece, porque Miami é uma capital das fotografias, Nova York é outra, então acho que tem isso sim. Mas eu acho que tá ligado um pouco à cultura mesmo, porque lá você vê cada ser estranho andando na rua e ninguém olha, entendeu? Você pode ter, sei lá, você pode ter alguém fantasiado, por exemplo, lá tem, né, cultura de Halloween, você pode ter alguém de cabelo azul, de cabelo vermelho, do jeito que for, ninguém fica se olhando. importando. Ninguém. No supermercado pode ter alguém totalmente fora do que a gente... Não que tenha que ter padrão. Padrão não existe, mas você tem todo mundo mais ou menos, sei lá, com a cor de cabelo similar. Aí você chega alguém de cabelo vermelho, de cabelo azul, ou com uma cartola na cabeça, sei lá, qualquer tipo de coisa. Ninguém olha. Isso é no dia a dia, isso é deles, entendeu? Eles não têm esse tipo de... Nossa... Eles não estão nem aí. Você, na verdade, se veste do jeito que você quiser. Por exemplo, eu andava muito de bermuda e chinelo lá, porque era a minha desculpa. Eu não entregava não encontrava com o cliente, então eu podia me vestir do jeito que eu quisesse. Então, meu dia a dia, eu consegui gastar chinelo ali, que acho que 2 coisas que a gente não gasta na vida, né? Havaianos, chinelo e caneta Bic. A gente perde antes. Nunca né? acaba. Você já gastou um chinelo? Não. Então, eu já... Preciso jogar fora porque acabou. Porque Nunca. gasta, né? Você sempre verdade. perde antes. Eu consegui gastar 3 pares de chinelo. lá. Olha só. Então, assim, lá eu me vestia do jeito que eu queria. E eu entrava em restaurante, ninguém tava nem aí. Entendeu? Lá eles têm menos esse lance de roupa, de estilo de ser, de se preocupar com isso. Em geral. E acho que na Sim, fotografia que isso afeta. acontecia também. E o entretenimento é muito presente na vida do americano, né? Bastante. O cara, Nova York, imagina, deve ter 1000 ensaios por dia só numa rua lá na Quinta Avenida, né? Todo mundo deve... Então, acho que realmente tem uma parte que o cara tá habituado, né? O cara vive num set de cinema, praticamente. Né? Imagina, Nova York você filma muito, né? Miami também, enfim. Vamos ver mais coisas do Rodrigo? Vamos, agora então a gente vai ver o corre por trás do close. Então a gente vai entender como foram feitas as fotos que a gente vai passar aqui pra vocês agora, as fotos do Rodrigo. Vamos lá. Olha essa também. Essa foto também do relógio. Essa é o mesmo cliente. E eu quis trazer essas fotos aqui, que eu acho que é legal. A fotografia de produto tem uma característica particular. Eu não tenho os corres que nem o da Jade, tomar bolada. Então a minha vida era mais pacata nesse sentido, né? Seu corre era ficar socando a água. Ela fica socando a água. Não deixa de ser um corre. Mas é diferente. Mas eu acho legal, porque às vezes as pessoas não têm muita noção. Acho até que é uma coisa mais complexa do que tem que ser. A fotografia de produto é você pensar numa coisa e tentar resolver problemas para fazer ela executar, né? Sim. Então essa foto aqui é o mesmo relógio, o mesmo cliente, e tem uma água dando um splash, né? As pessoas, parece até que é um balde d'água, né? Na verdade é uma xicrinha de café com meia xícara de água, com uma banheira de criança para conter a água ali e o relógio preso num acrílico com cola quente. Eu vou mostrar aqui, ó. Que E uma A gente precisão. vai rodar um videozinho agora de como foi feita Esse é essa o- foto. Olha. Ó, isso aqui é o corre. Ó, então tem um acrílico preso ali, o relógio meio que flutuando, porque o acrílico é transparente. Gente. E o aí? clique bem na hora. E o clique na hora. E aí o treino é você A piscininha acertar de criança e a embaixo. piscininha ali, ó, que Não, ficava cheia de água. Então, é uma coisa até meio feia, né? Olhando assim do celular. Não, você não tem ideia de que vai sair Mas aquilo que saiu, né? É aquilo, ó. Rodrigo, você acha que, assim, o seu histórico corporativo te ajuda você, nesse momento, de criar uma lógica na execução? Você acha que isso te ajuda de alguma forma? Muito, porque eu consigo entender o lado do cliente. Primeiro que eu simpatizo muito com a dor dele, né? Tanto que eu nem costumo falar cliente, eu falo parceiro, porque o sucesso dele é o meu. Tanto para ele me contratar de novo, mas porque ele vai ter mais investimento até para fazer outras coisas e tal. Então, eu me ponho muito nos sapatos, vamos dizer assim, dele, entendeu? Então, eu começo por aí, tendo empatia muito pelo cliente e o que ele quer. E eu pergunto muito sobre a empresa. Eu pergunto o que ele faz, qual é o foco dele, qual é o mercado dele, o que o produto dele tem de diferencial do mercado. Porque eu quero entender bem a parte que, normalmente, numa produção maior, uma agência de marketing faz essa parte. Mas é que nem eu falei, cada vez mais, eu acho, você tem que agregar mais coisa junto, né? Porque cai no colo do fotógrafo. Sim. Então, o fato de eu ter esse histórico me fazia questionar muita coisa antes de pegar na câmera, antes de pensar na foto.
entendeu? Então eu fazia essa conversa antes para entender o máximo que dava da empresa, porque no final a foto tem que vender. Ela não precisa ser só bonita. É óbvio que ser bonita chama atenção, mas ela tem que ser efetiva. E eu buscava essa efetividade na conversa com o cliente, com esse histórico que eu tinha já de carreira, entendeu? Então ajudava muito, sim. Show. Olha essa. Essa foi o meu objetivo aí, antes de... Eu não sabia se ia dar para fazer, era fazer o relógio, como é um relógio de água, eu quis fazer como se fosse um mar, aquele pôr do sol, com um fundo infinito, mar, né? Você não é uma piscina, né? Você não pode enxergar nada ali. Eu falei, como é que eu vou fazer para fazer a onda, né? Porque eu queria fazer como se ele tivesse surgindo da água ou tivesse caído na água ali no meio de um mar, no pôr do sol. Então eu peguei um acrílico, depois a gente vai ver ali, mas eu vou explicar antes, fica mais fácil. Eu peguei um acrílico, colei o relógio num acrílico, então ele tá submerso, por isso que não dá pra ver. E eu peguei aquele soprador de lente. Sei. Porque eu não podia encostar na água, né? Como é que você bate a foto com, sei lá, com o dedo ali atrás, né? Eu tentei com conta-gota, não deu certo. Não deu, muito pequenininho. Não era muito pequenininho, e aí espirrava água no relógio e tal. Então, na verdade, por trás do relógio ali, não dá essa impressão, mas eu assoprei com soprador de vento. Perfeito. Do lado, atrás do relógio. E aí ele fez essa onda, que veio pra frente também, e deu. E de novo, vai ter a piscininha, vai ter tudo, se você Tinha colocar. alguém te ajudando ou você fez sozinho? Não, era tudo E esse sozinho. todo que a gente viu agora é o extra, é o depois que você tinha acabado. Essa foi a ideia que eu tive Foi só antes do de... suco. Peraí, temos um... Pergunta de novo, isso tudo... Essa parte que a gente tá vendo aqui, né? Pra quem tá assistindo, a gente tá passando aqui as fotos do Rodrigo e todas elas têm o splash, tem o soco na água, que você comentou que isso foi uma coisa que veio depois, né? Que você entregou. Essa também. Essa também, mas essa aí, na verdade, foi um pouco diferente, porque eu imaginei isso na minha cabeça, eu não sabia se ia dar pra fazer, não prometi também pro cliente. O cliente, ele me dava muita carta branca, então ele não entrava no mérito do o quê. Ele falou assim, ele falava assim, faz uma foto legal, faz uma foto nova. E aí eu inventava, e essa foi a ideia. Se vocês olharem no detalhe, isso é a tela do meu computador, né? Então eu mostro aí o setup. Se você quiser ir parando aí, Isa, porque a minha filmagem tá super boa. Então aí tá o computador, e aqui ó tem a câmera no tripé, né? Aquela foto eu acabei de bater, então o que vocês viram no computador é o produto ao vivo. Ali embaixo tem um cavalete, e qual que era o lance? Para fazer essa borda infinita, não podia ter uma borda ali no final, né? Senão eu ia descaracterizar tudo. Então eu deixei inclinado o acrílico. Bem de levinho, para que a água ficava quase derramando ali atrás. Então, na verdade, esses dois cavaletes, eles estão inclinados, pode andar um pouquinho para frente. Para quem é entendido de fotografia, o Beer Dish aí foi o que eu usei com grid, né, para não vazar a luz no fundo, né? Então, entrando um pouco na parte técnica. E tá vendo que o cavalete tá dentro da piscina de bolinha. Aí tem um adereço ali que eu tirei foto, que são fraldas geriátricas, que eu tirei foto, que eu deixava ali para conter um pouco a água. Aproveitou o produto. Aproveitava os produtos também, quando dava. E no fundo é um gel, são 2 gels, um amarelo e um laranja. O efeito do líquido, como é que é? Aí eu fiz, que ali eu já tinha batido a foto, né? Foi o que eu soprei com o soprador de lente. O líquido ficava... Tá ali, é que não parece, porque ele tá parado, mas ali é água, na verdade. Se você ver, ó, dá para ver uma inclinação na lateral. Então, na verdade, eu construí essa piscina com placa de acrílico que eu colei com cola. Tem toda uma engenharia. Não, demorou para montar esse negócio aí. E esse foi as pessoas. Então, assim, esse é o corre. Esse é o corre. É um dos corres. Se isso não é corre, eu não sei o que é. Das câmeras, né? Vamos para a próxima, então. Isso é uma... Antes de eu mostrar, isso é importante. Falando de cliente, né, Isa, que você perguntou também. O cliente fala assim, tira uma foto de uma joia minha, aí você cobra caro. O cliente não entende por quê. Então, para os clientes que estiverem assistindo... É isso aí, pessoal. Isso é um bastidor de uma foto de joia. Quase não dá para ver, porque ela é pequenininha. Por que joia é tão difícil? A joia, ela é igual um espelho, né? Porque é um objeto metálico. Se você pegar um espelho ou pega qualquer coisa que tem um metal polido, você vai ver que ele reflete tudo. Ele reflete o teto do estúdio, ele reflete ele reflete a câmera. Então você tem que criar todo um arsenal de coisas em volta para que não reflita, esse é o primeiro passo. E você precisa iluminar isso também.
Então, tudo que vocês vão ver aí é um monte, é um calabouço praticamente que eu montei para tapar o estúdio de várias maneiras, mas ao mesmo tempo iluminar. Porque você não pode botar uma parede ali que você não consegue iluminar. Então é tudo um plástico que pode ser uma cortina de chuveiro, ou a versão barata do negócio. É uma cortina de chuveiro, qualquer coisa que seja translúcida, tem os flashes em volta. Tá. E olha só o tamanho da parafernália. Meu Deus, um monte de difusor, tudo calculado. Tá vendo? Pra Tampa não de refletir. preto em cima, ó. Aqui, pra não... Então, pessoal, quando vocês viram uma foto de joia, vocês já estão ligados que, ó, o corre é brabo, ó. E essa é a foto. Nas próximas, mostra a foto ainda direto. Então, Olha tá vendo aí, que ó, tem um não acrílico? nenhum reflexo. Porque qual é o problema? Se você põe um branco embaixo da joia, ou uma superfície preta, ela reflete também essa superfície. Muda a cor. Então, você tem que usar, ou suspende ela com fio, que é ruim de trabalhar, ou põe um acrílico transparente, para que ela não Pra reflita. equilibrar esses brinquinhos. Pra ter esse degradê. E aí, se você for passando mais... E aí você colou a joia no acrílico? Tem uma massinha que é bem usada por fotógrafos de produto, que é igual uma massinha de criança, mas ela não deixa resíduo. Então você meio que usa ela várias vezes. E aí você fixa ela para não ter que danificar a joia. Essa é a mesma joia virada de outro... Isso é direto da câmera, né? A foto já sai bonita. E aí depois eu recortando o fundo pro fundo branco, é esse o resultado final. Uau. Isso não é uma joia, tá? Isso é uma bijuteria, tá? Dá 25, tá? Só uma fotinho, né? Uma coisa rápida. Mas é uma bijuteria que agrega valor, que você fala assim, poxa, agora eu consigo cobrar mais caro. E quanto tempo pra fazer uma foto dessa, Rodrigo? Essa foi uma série de fotos. Tem uma vantagem, né? Eu montei o set pra primeira bijuteria. E depois as outras, obviamente, que eu tive que dar uma adaptada ou outra, mas aí rende mais. A estrutura já tá montada. A primeira montagem demora mais ou menos uns 40 minutos, até 1 hora. Mas você já tinha tudo arquitetado na sua cabeça. Não, nesse caso não. Não? Porque joia, eu não sabia quais eram o formato das joias. Então, muita coisa é experimentando. Porque às vezes você olha, por exemplo, se vocês repararem aqui, essa parte preta, eu deixei propositalmente para parecer que é um metal. Porque se você deixar tudo coberto, parece que é de plástico. Nosso olho, ele fica enganado. Então você tem que ter esse degradê, mas tem que ter também o preto. E para dar volume. E isso sobe mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Põe outra coisa aqui. Aí você olha assim, nossa, tá aparecendo, sei lá, a luz do meu estúdio ou a espuma acústica tá aparecendo. Aí você pega um pedaço de espuma e tampa ali, entendeu? E vai indo. Porque é assim, uma vez que você gasta esse tempo, o Photoshop você gasta muito menos. Então, no meu trabalho, é constante. A Jade ainda falou de Photoshop, pós-produção. Eu tento fazer muita coisa na câmera para economizar tempo, mas tem coisa que realmente você fala, isso eu só vou cuidar depois. Mas a foto de produto é um balanço constante entre quanto tempo eu gasto para fazer isso ao vivo, quanto tempo eu gasto para fazer no Photoshop. E aí, quem ganha para mim é o que leva. É o valor da sua hora ali, o valor da minha hora. Querendo ou não, no final, é isso. Você mesmo ali, né? Exatamente. Sim. E essa é um exemplo que eu quis trazer, porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas ele tem um monte de equipamento e tal. E isso foi uma foto também do início de carreira. Não tão início, eu já sabia um pouquinho. Mas eu peguei aquele flash Young nu, sabe, Caio? Sei sim. Acho que deve ser um dos mais baratos que tem, né? O Speedlight. Básico, assim, né? Ele é um flash super barato. Ele é um Speedlight, né? Ele é um Speedlight, então não é aquele flash... tocha, né? Não, ele é aquele flash que você põe em cima da câmera. Sei. Ele não tá em cima da câmera, ele tá posicionado de lado. Isso aqui é na mesa de café da manhã da cozinha, da nossa casa lá, quando a gente morava lá. Eu achei que ia ser legal essa textura. A aliança é a nossa aliança de casamento, que tá ali. Pra jogo aliança. O champanhe era o mais barato que tinha no supermercado. A flor é artificial, ela não é real. E o produto é essa plaquinha. Então a gente quis simular como se fosse um pedido de casamento, gastando pouco, um speedlight só, rebatendo no teto, né? Para o pessoal que é mais técnico. Ou seja, uma luz baratinha você consegue um resultado. E tá tudo aí, ó. E tá tudo aí. E essa foi uma das fotos mais pirateadas que eu vi na internet, porque depois eu, por curiosidade, rodei um software que varre. Isso aí é legal de curiosidade. Ele pega todas as suas fotos e sai buscando na internet
similares, mesmo o cara E alterando achou um alguma monte de coisa, lugar. achou em tudo que era loja da China. Essa mesma foto, Essa não é mesma que alguém foto, porque eu replicou. sei que ela é Tá, minha. a né? aliança é dele, olha lá. Tem muito detalhe, É. sabe? Dá um zoom ali na aliança que tem seu nome. Exatamente, tem uma marca registrada. Como é que controla a tua foto pra não acontecer Na verdade, você não controla. Eu acho né? que hoje em dia tem cliente que ainda tem essa ilusão. Acho que no mundo, lá atrás, né, que não era a época que eu trabalhava também com isso, no mundo das revistas, tinha um pouco mais de controle, você fazia licenças, né, de uso por determinados períodos de tempo. Putz, na minha avaliação, assim, hoje em dia com a internet, a gente perde o controle tão fácil que não vale a pena se apegar a esse tipo de coisa. Eu acabo embutindo tudo no preço e falo assim, olha, o uso é comercial, é ilimitado, os direitos autorais sempre são do fotógrafo, óbvio, isso é por definição, mas o uso comercial eu não faço muita distinção, sabe? Não dá para controlar. O legal do mercado lá, da Amazon, Estados Unidos, eu não sei como é no Mercado Livre, aliás, o Mercado Livre não tem isso, pelo que eu vi. Lá, a própria Amazon, ela protegia a propriedade intelectual. Então, ela varria a loja e se ele encontrava fotos similares, ele também avisava o vendedor, olha, você está usando uma foto que pode ter direito autoral. E aí o cara tinha que tirar, senão eles tiraram. Eles tiravam. Então isso era legal por 2 motivos. Primeiro que protegia a identidade, que, poxa, você vai lá, investe no negócio. Ainda mais esse tipo de quadrinho, que é meio que tudo igual, né? Então, assim, tem um monte de gente vendendo a mesma coisa. Aí o cara pega a sua foto, você que investiu, pagou o fotógrafo e ele Usa começa de a graça. vender. Então, o que acontece lá? Eles têm essa margem, aí você tira. Já teve várias vezes da Amazon, de algum cliente meu, falar, ó, piratearam minha foto. Você tem a foto original? Aí eu mandava a foto original pra Amazon e eles tiravam como prova que do era ar, como tua, né? prova. Então, tem disso lá, no caso específico da Amazon. Eu acho que o Mercado Livre no Brasil, eu já vi tanta foto igual que acho que aqui não tem esse tipo não de... sei se tem um padrão também aqui, né, desse branco que você falou, né? Essa parte eu não sei, eu ainda vou pesquisar aqui. Boa. E agora a gente tem umas fotos mais artísticas, Nossa, né? essa história é boa. Essa é uma história que eu quis trazer também, porque é do corre também. Foi o seguinte, pra quem é mais velho, vocês provavelmente não se lembram, mas no Fantástico, programa da Globo, Ah, eu lembro. você lembra Eu disso, sei o que você Isa? vai falar. Saíam da piscina, assim. Ó. Até a música o Caio fez. Marcou a época. Marcou. Então, não que essa mulher tivesse baseado no Fantástico, mas eu tô tentando ilustrar qual que era o objetivo da foto. Claro. Então ela falou assim, é uma artista de body painter, essa é só a modelo, é a artista que entrou em contato comigo e falou assim, poxa, eu sou artista de pintura de corpo, né, de body painting, e eu queria fazer um tema de água. Como ela tinha visto meus trabalhos com água, ela falou, poxa, não dá pra fazer alguma coisa com a modelo? Eu quero fazer umas escamas nela. O título era Ninfa da Água, né? Enfim, ela que Ela ia botar resolveu a maquiagem dela na dar o água título. mesmo e ia E desmanchar. aí eu falei, olha, tem o lance da maquiagem. Não, mas a gente faz ela submersa até a... Bati fotos antes disso, obviamente, com o corpo inteiro. Ela tava pintada no corpo inteiro. Mas a ideia era ela entrar na água e aí ter o reflexo refletindo, igual a garota do Fantástico. Ter algo assim, né? E eu falei, beleza, vamos junto, né? E aí, no dia anterior, a gente comprou, na verdade, uma piscina inflável de 3 metros, redonda. E aí, no dia anterior, eu falei, deixa eu testar com qualquer coisa aqui, pra ver ângulo de câmera, luz, porque pra não chegar na hora com a mulher pintada e ficar testando a coisa. E aí, eu pus e vi que ia ser impossível fazer o reflexo na água, porque não tinha distância suficiente. Normalmente, esse tipo de foto, que existem, né, também por aí fotos assim, é feita num lago, numa piscina, porque aí você tem distância suficiente para modelo ter o seu reflexo ali suficientemente longo e enquadrar. Eu tinha que baixar a câmera e pegava a borda de borracha da quase piscina. 2 dela, né? Você tem que pegar 2 dela. Você tem que pegar quase 2 dela. Então eu falei, ferrou, e agora? Aí eu saí do estúdio para espairecer as ideias e de frente pro estúdio, no fundo, assim, era o estúdio, na verdade, era um armazém, que era onde a gente começou o estoque do e-commerce. Depois foi virando estúdio, né? Estúdio, entre Então não era um estúdio, era um grande armazém, só tinha aquilo. E aí tinha um monte de caixa, tal, dos produtos, e eu comecei a roubar o espaço lá e cada vez usar mais. E aí tinha uma fábrica de gelo seco do outro lado da rua. Eu falei, tá aí a salvação. Aí bati na porta dos caras, falei assim, vocês vendem gelo seco e tal? Aí falei da fotografia, ele falou, não, acho que dá certo. Aí eu falei, mas é uma piscina gigante. Aí os caras me entregaram uma caixa de gelo seco no negócio. E aí eu joguei lá, cheguei lá no nosso armazém e comecei a jogar. Eu falei, pô, legal, então eu vou
licença B poética. aqui. Plano B falou assim: você não quer uma coisa mais mística com, né? Não, eu abri a real pra ela e falei: olha, eu acho que essa foto vai ficar legal. E aí a gente fez essa foto que ela queria, adaptada, obviamente. Então essa foi a primeira foto. Então vocês veem o gelo seco ali, eu coloquei então para a parte mais técnica, né? Para os fotógrafos aí de plantão, eu coloquei. Volta um pouquinho só, Isa. Então aí a gente começou, eu coloquei uma luz rosa com gel, né? Uma luz rosa Tá. e uma luz azul. Era flash? Eram flashes, são 2 flashes do lado ali, tanto que tá reluzindo na lateral dela, tá vendo? Como a pintura é toda colorida, é legal porque fica essa nuance. E na modelo é um octa iluminando ela inteira. Então são 3 luzes aí, o setup. A segunda foto, eu falei, vamos mudar um pouquinho. Eu cortei 2 garrafas PET porque o gelo seco queima a pele, né? Em contato com a pele. Eu cortei 2 garrafinhas de água que eu tinha lá no estúdio com estilete. Bem do formatinho da conchinha. Né? E aí como eu enchi de gelo seco, não aparece. Até na mão, do ponto de vista da foto, na mão direita, né? Olhando na mão direita, você vê até meio que um côncavo ali que é um pouquinho da garrafa PET, né? Mas quase que você não enxerga. Então essa foi a segunda foto. Aí a gente teve um desafio, né? Como é que a modelo pega um Uber pintada desse jeito pra ir embora? Porque não tinha chuveiro lá no estúdio. Aí eu falei assim, bom, a pintura já tava toda ferrada mesmo. Eu falei assim, agora que você já tem a sua foto, eu vou fazer a minha foto. Aí eu falei assim pra artista, eu falei, pega um balde d'água e arremessa na modelo. E aí foi a próxima foto. Olha aí, gente. Então, isso, na verdade, era um banho, né? E aí saiu esse fotão. Eu falei assim, já que tá tudo ferrado, vamos tentar, né? E aí a gente fez. A única coisa que eu fiz de Photoshop aí foi tirar o balde, porque o balde acabou entrando na cena um pouquinho. E um pouco de água que sai do balde, né? Então eu tirei o balde, um pouquinho da água que estava saindo do balde, o resto foi o splash na hora. E aí depois no final eu falei, já que tá ferrado mesmo, aí eu falei, sobe numa escadinha e agora derrama o balde na cabeça da modelo, que foi essa foto aí. Que maravilha. Que eu acho é difícil decidir, né? Mas é uma das fotos que eu mais gosto. Pô, isso impresso ia ficar lindo, hein? Aqui no estúdio vai ter uma galeriazinha que eu vou imprimir essas fotos pra galera. A gente vê tanta coisa pequena hoje no celular, né? Que exatamente. A gente acaba esquecendo um pouco do... Né, esse é o tipo de foto que, pô, num quadro ia ter um impacto maravilhoso, né? Pô, cara, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. De relógio a modelo, jogando água em tudo aí. Muito bonito. Eu acho legal da água. Versátil. A Jade, ela comentou isso aí, né? O lance que atraía ela, né? De ser meio uma coisa diferente, né? Mexer com água e tal. Eu acho legal, porque é um desafio, mas quando dá certo, sai umas coisas bem aleatórias que a gente não controla, mas sai umas coisas muito legais, né? Eu tenho muito essa impressão também, de que quando libera, quando você entrega o trabalho, puta, atendi a expectativa. Agora deixa eu pirar aqui. E aí são as melhores coisas também, né? Porque você tá mais livre mesmo, né? Você tá mais sem pressão, tá entregue, acabou. Só mais uma agora. Que é pra mim, né? Então, acho que isso é muito legal. O que mais que temos hoje? Temos o nosso último quadro, que o Rodrigo não vai escapar. Respondendo o áudio do cliente. E esse aí não foi nem combinado. Esse não foi combinado. Um áudio aqui enquanto a gente tava gravando. É um áudio de um cliente teu aí. Vamos ver se você consegue Você vai ter que responder ao vivo aqui. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Acabei de sair aqui na reunião e, poxa, analisando aqui sua proposta, realmente está um pouco fora do que nós estamos sabendo nesse momento, né? A gente queria fazer, na verdade, uma contraproposta. Bem, o que você acha da gente fazer aí, chegar pelo menos 50% desse valor aí? A gente consegue, nossa expectativa, assim, nossa ideia, né? Era gastar aí 50% disso aí que você mandou, né? Então eu queria entender com você se dá pra você manter, né, toda a estrutura, todo o briefing que a gente falou, com as referências todas que eu mandei. Seguindo aquele filme daquele diretor lá que eu te falei que é espetacular, né? É espetacular aquele filme, aquela cena lá que o homem cai lá de cima, né? E vem num plano sequência de frente e depois o take sai como um drone, né? Eu acho que aquilo também é uma referência que a gente pode explorar. E aí, só pra entender, né? Você consegue mandar 50% desse orçamento, desse valor que você mandou, né? E manter toda a estrutura, né? E manter aí a entrega de 45
7 vídeos legendados com... E aí a gente queria acrescentar também animação, né? A gente acha que precisa de coisa dinâmica, né? Coisa rápida, coisa que entra e sai informação no vídeo, e tudo. Animaçãozinha, coisa rápida, coisa simples, né? Em cima das imagens, fazer umas animações, de repente uns tragos que caem em cima, uma animação que entra na tela, invade, quase que um 3D mesmo, assim, pra pessoa sentir mesmo que tá imersa, né, no vídeo. Então, se conseguir fazer esse orçamento, eu te garanto que a gente aprova, tá? Mas a gente precisa realmente reduzir aí esse valor, tá bom? Eu te aguardo então, viu, Rodrigo? Aquele abraço. Aqui no Brasil é comum, não sei como é que lá nos Estados Unidos... Engraçado que esse cara tinha um quê de meio Silvio Santos, né? Acho que ele é meio desatualizado, né? Isso sim, viu? Acho que ele tem... E aí, Olha, como é que responde um cara desse? o briefing dele foi muito detalhado, inclusive, né? Um ótimo briefing, né? Diferente dos outros que a gente Lá. Sequência, drone, botou tudo aí. Eu tenho algumas... Obviamente que é exagerado, né? O áudio, mas eu acho que tem umas dicas boas pra audiência. Isso aí. Que vale a pena. Bom, primeiro assim, toda vez que você for dar um orçamento, entrega primeiro o valor que você está entregando antes de dar o preço. Porque, então assim, busque diferenciais seus perante a concorrência. Busque coisas, detalhe as coisas, não precisa dar preço para cada coisa. Mas quando você mostra um monte de valor, você começa a gerar no cliente a expectativa de acho que vai ser caro, acho que vai ser caro, acho que vai ser caro. Claro que cada cliente tem uma percepção, mas você aumenta a chance de a hora que você dá o preço, ele fala, poxa, até que não é tanto. Então, sempre entregar o valor de tudo que você entrega. E aí tem que fazer uma lição de casa, tem que olhar para o mercado, tem que buscar por que me contratar e não os outros, o que eu entrego a mais de diferente. Acho que isso é uma dica legal para os fotógrafos aí, videomakers de plantão. Totalmente. A outra é, no caso dele, obviamente que tá exagerado, né? Mas o cliente, guardado as devidas proporções, também pede isso. Pede um desconto e tal. Aí eu uso a seguinte regra. Se é um trabalho que para mim é portfólio, eu muitas vezes negocio, sim. Isso te interessa. Porque interessa para mim. Ou, se é um trabalho que é para relacionamento, porque às vezes é um cliente estratégico, é um cliente que pode te gerar networking com outros. Eu também topo fazer esse tipo de coisa. Então, né, são 3 pontos que eu acho que é legal. Então, se é portfólio, é interessante. Então, pode rolar uma negociação. Se é estratégico de networking, pode rolar também um networking futuro e trazer outros trabalhos. Então, vale a pena ter uma flexibilização. Lógico que não entregando mais de 50%. E, em último caso, se não é nenhum desses dois, o que normalmente eu faço é, bom, até para manter o nosso valor. Porque a gente falar assim, custa 10 mil, e depois você falar, eu faço por 5, o cara falou, então ele tava me chamando de trouxa. Porque por que ele comprou 10? Você consegue fazer por 5? Então, até para manter a nossa honra como, vamos dizer, fotógrafos e videomakers, aí eu mexo no escopo. Eu falo, olha, tudo bem, então se realmente você não tem o dinheiro, eu entendo. Então, primeiro você tem que simpatizar com a dor do cliente. Se é legítimo ou não, a gente nunca sabe. Sim. Mas você tem que simpatizar. Fala, poxa, eu entendo que é difícil, eu entendo que é um investimento alto. Obviamente, você pode contra-argumentar nos resultados que isso pode trazer, isso é uma estratégia. Mas a outra é, então eu também não consigo te entregar tudo, porque eu também tenho meus custos. Então, será que a gente não consegue negociar, às vezes, em vez de 3 vídeos, 2 vídeos? Ou um vídeo mais simples? Ou um vídeo só para uma plataforma e não para outra, porque senão eu tenho que filmar na vertical, na horizontal, enfim. Então, eu acho que essas são dicas legais. Você assim, dá sempre caminhos ali, né? Você não é esse cara que fala, não, esse é meu preço, acabou, se quiser, quer, não, tchau. Você dá caminhos. Eu também sou assim, eu acho que eu também dou possibilidades, né? A pessoa pede desconto e fala, tá bom, então eu vou te entregar menos fotos, ou a gente vai fazer menos horas de estúdio, ou a gente vai fazer menos produtos, enfim, né? Eu acho que negociação é sobre concessão também, né? É o que você falou, beleza, eu posso dar um desconto se eu tirar escopo, se for interessante pro meu portfólio, né? Você nunca vai simplesmente cortar na metade e falar que tá tudo bem. Exatamente. Bem respondido, então você sairia meio na tangente, né? Não, peraí, então não vou te entregar assim, assado, né? Mas sem 3D, sem animação. Motion, né, o pessoal. E uma coisa que eu acho que é importante também, eu falo, você até comentou, né? Porque eu comentei com vocês, eu gosto muito de estudar e me preparar, porque isso faz com que a gente gaste menos tempo na hora. E aí, sobra mais dinheiro. E aí, num caso de um eventual ter que conceder alguma coisa, você tá gastando menos tempo. Ou você mantém o mesmo preço
E custa menos também. Então, eu falo do estudo, falo para todo mundo, falo, poxa, gente, o que tem de mais nessas fotos que eu fiz? Eu só estudei, não tem segredo, entendeu? É só se preocupar em aprender a técnica, porque aí o limite não é, como que eu faço isso? Que nem eu falei, o limite é a sua imaginação. Você sonha com aquilo, imagina aquilo, não é a técnica que vai te barrar, entendeu? E você faz isso de maneira rápida. Então eu falei, a primeira foto lá da minha carreira, vamos dizer, eu gastei um dia inteiro. Imagina, é inviável fazer isso. Mas quando você aprende a fazer, você faz aquilo lá em, sei lá, em meia hora. Poxa, aí já começa a ser diferente. Então, eu acho que também um recado pra galera é assim, se preocupem muito com essa base do estudo, porque isso vai render dinheiro pra vocês, entendeu? Exatamente. Uma pergunta e curiosidade. Tem vontade de compartilhar isso? De, sei lá, fazer um curso, passar? Você se sente com essa ambição, assim, com essa vontade de compartilhar, de passar, de repente, né, um curso, um workshop aqui no estúdio? Sim, esse é o meu plano, na verdade. A gente sempre tenta equilibrar vários pratos, então Boa. fica difícil fazer todos. Mas eu, pessoalmente, gosto muito de ensinar. Eu já dei treinamento corporativo, já ensinei bastante gente. Já ensinei sobre fotografia também, numa escala pequena. Mas quero, sim, fazer cursos tanto online quanto presencial. Porque eu vejo que o brasileiro tem muito conteúdo que tem lá fora e que, infelizmente, não chega aqui. E a língua é uma barreira, né? Sim. Então, como eu consegui beber dessa fonte muito, eu queria poder trazer isso para quem não tem acesso, né? Até porque dólar também é caro, fora isso, né? Então, eu queria também ter essa... Eu quero e vou fazer. O problema é quando. Olha aí, galera. Você, fotógrafo que tá acompanhando a gente aí, Rodrigo tem novidades, sim. Pro ano que vem? Quem sabe? A ideia era esse ano, né? Mas esse ano já tá ficando. Já estamos em outubro, estamos gravando em outubro aqui, vamos ver. Mas a ideia é justamente pegar tudo isso que eu aprendi de lá de fora, principalmente, poder disponibilizar pra galera aqui, pra todo mundo se desenvolver. Porque é o que eu falei, isso é melhor pro mercado inteiro, melhora o nível, dá mais dinheiro no bolso da galera, porque gasta menos tempo planejando, mais tempo criando e executando, entendeu? A gente dá o maior apoio por esse movimento, porque é muito importante mesmo pra gente. Quem sabe fazemos um workshop no Estúdio 28, Olha né? aí, já lançamos uma boa aqui. Tá gravado, hein? Tá gravado. Acho que o nosso propósito como estúdio também é muito esse, né? Criar esse ecossistema para todo mundo crescer juntos, assim, tendo espaço para trabalhar, pessoas para você conectar e poder aprender. Então, acho que tá tudo ligado aqui, né? Tá tudo fazendo sentido. Bom, queria então agradecer sua presença no seu próprio estúdio aqui. Por ter recebido a gente. A gente gravou o episódio passado com a Jade aqui também, foi muito incrível. E o papo aqui foi muito bom. Muito obrigado por ter trazido toda a sua bagagem lá dos Estados Unidos, por ter compartilhado com a gente. A gente sempre fica com a sensação, né, de tipo, queria ter falado mais sobre isso, sobre aquilo, mas a gente falou aqui o que fez sentido pra gente falar. Também acho que foi muito rico também para as pessoas entenderem também a trajetória do Rodrigo. E é isso. Estamos finalizando o episódio 2 do Papo 28 e fica aqui o convite também para você conhecer nosso espaço criativo, que fica no Itaim Bibi. Lá a gente trabalha com dinâmicas de diárias cheias, meia diária. Se você quer fazer um ensaio, corporativo, produto, a gente tem estrutura, equipamentos também para você alugar. E a gente também tá lá para tomar um cafezinho, para você conhecer. E temos novidades também. Temos uma unidade no centro de São Paulo também, que é um estúdio um pouco mais amplo, né, para produções maiores, com mais gente, com fundo infinito maior. E além das produções fotográficas, de vídeo, a gente também faz eventos corporativos, lançamento de marca, reuniões, treinamentos, palestras. Enfim, a sua ideia, a gente dá um jeito de fazer acontecer. Tá bom? Então a gente queria muito agradecer a todos vocês e um abraço. Até a próxima. Valeu, galera!